Olá pessoal, vamos ao nosso bate-papo. E antes de qualquer coisa eu quero agradecer ao meu xará, ao Wagner, porque eu também sou Wagner, a oportunidade de estar fazendo esse pequeno bate-papo com vocês. Agradeço esse convite, fico muito feliz em participar da Casa Antônio de Oliveira. E hoje nós vamos conversar sobre Somos Chamados a Servir. É um texto do livro Alvorada Cristã, é o texto número 44, e que nos faz umas reflexões extremamente importantes, principalmente para o momento em que estamos vivendo. Mas antes de nós começarmos, eu vou convidar todos a cerrar os seus olhos para que possamos fazer uma abertura. Nós vamos sentar da forma mais confortável possível, na cadeira, no sofá, no banquinho, na beiradinha da cama. Cerra os nossos olhos para agradecer a espiritualidade maior, a oportunidade bendita que está sendo oferecida a nós de nos ligarmos ao mundo maior, para que de lá possamos absorver as energias necessárias para o nosso equilíbrio, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Agradecer aos mentores da espiritualidade, a luta incansável deles para nos orientar mentalmente e assim possamos tomar decisões acertadas. Agradecer a Maria, a mãe do nosso querido Mestre Jesus, o seu trabalho incansável por toda a humanidade. Agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, os seus ensinamentos e os seus exemplos. E a Deus, nosso Pai, o dom da vida, a oportunidade que estamos tendo de estar aqui neste mundo para aprender, para reflexões, para lutas interiores incansáveis, de tal forma que quando nos desligarmos daqui, possamos ir para um mundo maior, um pouquinho melhor do que chegamos. Pedimos o concurso desses nossos amigos espirituais, nestes minutos que estaremos juntos, que suas energias possam recair sobre todos nós, nos dando paz, tranquilidade, força, coragem, perseverança, esperança, muita fé. Obrigado por esta oportunidade e pedimos permissão para iniciar esse nosso pequeno bate-papo. Vamos interromper aqui a nossa música para que possamos começar, né? Somos chamados a servir. Pois é. Há muito tempo atrás, quando nós estávamos ainda nos primórdios da nossa evolução, todos nós tínhamos assim uma visão da vida puramente material. Apesar, como nos ensina Joana de Ângeles, quando da nossa criação, nosso espírito foi colocado pelos agentes do Pai Maior uma partícula chamada self dentro de nós. Joana de Ângeles nos ensina muito sobre isso nas suas obras da psicografia espírita, da psicologia espírita. E esse self, no começo, ele estava ainda, quietinho lá. E o que sempre sobressaiu ao longo de nossas existências foi um outro contexto, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho,
principalmente o nosso egoísmo, porque ele nos levou a comportamentos materialistas muito fortes, conquistas violentas. Sempre que nós procurássemos fazer alguma coisa, essas coisas eram feitas dentro da violência, dentro da luta, pois os objetivos eles eram sempre objetivos imediatos. Para nós a vida era uma, então era aquele movimento, é aquele momento. Então era essa visão que todos nós tínhamos da vida. O tempo foi passando, nós fomos melhorando, passamos a ter religiões, passamos a acreditar em Deus, porque o ato de enxergar Deus, de acreditar em Deus, já está inato dentro de nós. Como dissemos, o self, o Deus dentro de nós sempre existiu. Pois o Cristo disse, vós sois deuses. Pois é, só que esse contexto ainda estava adormecido por todas as nossas vaidades. As religiões ainda tinham uma predominância sobre o certo e o errado, como se existisse pecado, quando na verdade o que existe é um aprendizado, né? Nós aprendemos hoje na doutrina espírita que tudo é um aprendizado, mas no passado nós ainda vivíamos sobre a estrutura da culpa, sobre a estrutura do céu e inferno. Apesar que muitos espíritas nos dias de hoje, para não falar céu, fala plano espiritual, né? Para não falar inferno, fala umbral. Mas no fundo ainda está enraizado em muitos de nós o conceito de o bonzinho vai para o céu e o mal vai para o inferno. E esse conceito, a doutrina espírita nos ensinou a deixar de lado e passar a realizar todos os nossos atos pelo simples fato de fazer porque é bom, porque nos é agradável. Bom, mas nós estamos lá atrás ainda e aparece Jesus, o nosso grande e maravilhoso mestre, nos ensinando o Evangelho, que, como diz um amigo meu, o Evangelho nada mais é que um livro que nos ensina a nos machucarmos menos. Porque quando a gente vive o Evangelho, mas vive de verdade, com todo amor, com toda alegria, a gente se machuca menos, porque os nossos atos são pautados em ética, em situações elevadas. Mas nós estamos aprendendo ainda a viver esse Evangelho de Jesus. Tanto que, do advento do Cristo até os dias de hoje, muito tentou se deturpar o seu trabalho, mas ele sabia disso. Por isso nos deixou as parábolas, as bem-aventuranças, que com isso conseguimos ter preservado os ensinamentos para nós podermos aprender, né? Mas a gente tem ainda, ou pelo menos deveríamos já ter abandonado, conceitos extremamente ultrapassados. Ainda para viver o Evangelho de Jesus, está ainda conflitando com os nossos interesses materiais. Eu olho para baixo porque eu tenho minhas anotações, a minha colinha aqui, quando eu faço a minha palestra. Para isso, a espiritualidade nos entregou uma das maiores expressões de amor que Deus podia ter para com a gente, chamado reencarnação. A reencarnação é a maior expressão de amor, porque eu erro, eu me engano, eu enfio os pés pelas mãos e uma nova oportunidade me é dada para refazer, para fazer novamente, para corrigir, para saudar. E aí vão vir as provas e as expiações, as provas para ver se realmente a gente já acertou, as expiações para que possamos corrigir. E a vida vai seguindo. Chega, enfim, Kardec, o Espiritismo. O espiritualismo merece todo nosso respeito, com todas as suas facetas místicas, com todos os seus estudos, mas a doutrina espírita, ela vem na forma de uma ciência experimental,
que cresce à profundidade de uma filosofia baseada nos ensinos do Cristo. E Kardec e os companheiros da época perceberam que toda essa estrutura dessa ciência, dessa filosofia, tem um embasamento religioso, mas não daquela religião antiga, mas dos ensinos vivificados, dos ensinos de Jesus com toda a sua grandiosidade. E aí nós temos a doutrina no seu tríplice aspecto. Pois é. E aí, com tudo isso, com toda essa maravilha que a espiritualidade maior nos oferece, nós continuamos ainda cometendo deslizes, cometendo atitudes incertas. Mas o pecado, ele nunca existiu. Paulo disse uma vez uma frase maravilhosa: tudo me é permitido, algumas coisas não me convêm. Tudo me é lícito, podemos usar assim, mas algumas coisas não me convêm. Por isso, a doutrina espírita vem com uma outra proposta, uma proposta totalmente diferente. Uma proposta em que a doutrina espírita coloca uma frase de Paulo, quando ele diz: a fé e a esperança, elas são primordiais na nossa vida, são importantíssimos. Nós precisamos ter fé em Deus, precisamos ter fé em nós. Bom, primeiro eu tenho que ter fé em mim, eu tenho que acreditar em mim para que eu possa acreditar em Deus. Eu tenho que me amar para que eu possa amar o próximo, eu tenho que saber o que é amar. Amar não é comprar coisa pra gente, amar não é ficar dando coisas materiais. Amar é saber absorver as coisas importantes para o nosso espírito, para o nosso ser. Então, Paulo nos fala, e Kardec deixa taxativo lá no Evangelho, que a fé é importantíssima para nos dar a esperança. A esperança de que as dificuldades que estamos enfrentando são dificuldades importantes para a nossa evolução. As dificuldades que nós estamos enfrentando, elas são uma escola para a nossa melhoria. Mas a fé e a esperança pode até ser deixada de lado. Mas acima de tudo, vem a caridade, que é o tema: somos chamados a servir. E muitas pessoas, quando se fala em caridade, já pensam em esmola, em dar coisas materiais. Sim, é válido, claro que é válido. Ajudar alguém materialmente falando, sem dúvida nenhuma, pois disse Jesus: quando você vestir alguns desses pequeninos, é a mim que você está vestindo. Quando deres de comer a alguém, é a mim que você está dando de comer. É válido, é importante, mas a caridade transcende a isso. A caridade está na forma de olhar as pessoas, na forma de falar, na forma de ouvir, na forma de pensar, porque sabemos pela doutrina espírita que o pensamento, ele é palpável. O pensamento, ele, tanto é que na espiritualidade é complicado, né? Aqui na vida física, na vida física eu ponho uma máscara de persona e aí tá tudo certo. Né? Opa, é hora de ir pro centro espírita, cadê a máscara de ir pro centro espírita? Aí eu tenho aquela máscara de bonzinho, cadê ela? Onde é que? Ah, tá ali. Aí eu ponho a máscara de ir no centro espírita. Agora é a hora de trabalhar, eu sou chefe, eu tenho que pôr a máscara de ser chefe. Onde é que tá? Onde é que eu guardei a máscara de ser chefe? Que ser chefe eu tenho que ser brabo. É mesmo? Ah, tá ali a máscara de ser chefe. Nós vivemos de máscaras. Isso o Dr. Reinaldo já ensinava muito a gente. Quem acompanhava o programa de Ana Boa Nova, eu ia muito nas palestras do Dr. Reinaldo. Ele falava muito dessas máscaras de persona que a Joana nos ensina nas suas obras da psicologia espírita, né? Pois bem, então o que acontece? Neste momento em que nós estamos começando a desabrochar o Evangelho para nós, e estamos vendo que a caridade é o ponto alto, né? A caridade. E tem mais uma, que me veio agora. Emmanuel nos diz assim, num dos seus livros: é importante que o homem seja bom.
Acreditar em Deus pode ficar até para a próxima encarnação. Não sei vocês, mas eu conheço muito materialista que são gente maravilhosa. E eu também conheço muitos religiosos que são pessoas difíceis de se lidar, complicadas. Então não é a expressão exterior que vai valer, mas o que está dentro de nós. É ajudar. Por quê? Ajudar porque eu quero ajudar. Porque me dá prazer em ajudar. Esse que é o negócio. É fazer porque é bom. Não porque não. Sabe aquela história daquela pessoa que vai jogar na loteria, quando ela sai da lotérica, ela já fica, ai Deus, se eu ganhar 10% eu dou para os pobres. Sabe, aquela coisa, aquela negociação, né? E como se a espiritualidade, as pessoas têm muita ideia de que espírito de luz são tudo gente, espíritos, eles são assim, eles são humildes, cabeça baixa, assim, quietinho. Ai, meus amigos, não é nada disso, não. Pergunte para o Chico o que é o Emmanuel, pergunte para o Divaldo o que é a Joana, pergunte para o Dr. Reinaldo o que era a Maria Angélica. Espírito de luz, eles são extremamente inteligentes, extremamente cultos e de um amor no coração gigantesco. Não são espíritos curvados, né? Humildade não é se curvar, humildade é saber os nossos limites e entender que a partir daquele limite eu preciso pedir ajuda. Humildade é entender as nossas limitações, né? Pois é. Então, quando a espiritualidade nos convida, como diz aqui, somos chamados a servir. A todos precisamos servir. O texto lá do livro Alvorada Cristã, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala os juízes, para que eles possam fazer aquele trabalho maravilhoso, né, que é feito por um, né, é necessário que tenha o trabalhador que vai plantar o trigo, que vai semear, que vai produzir alimentação. Então ele fala uma frase bonita, ele fala, para que o juiz possa fazer seu trabalho, o lavrador preparou o seu jantar. Sabe? Quantos seres estão nesse momento trabalhando para que eu e vocês possamos jantar, possamos tomar banho, possamos nascer, possamos desencarnar. Quantas pessoas estão trabalhando para que nós possamos estar aqui na vida? Quantos? Lembra dos famosos, tem um nome que se usa, me foge o nome agora. Assim, quando você vai a um restaurante, infelizmente, né, o garçom que vem nos atender, ele é visto apenas como uma máquina que vem, atende e vai embora. O enfermeiro, a pessoa que limpa o estabelecimento lá, né, os esquecidos, vamos dizer assim, mas é um outro termo que o pessoal costuma usar e que nós temos que entender que sem essas pessoas as coisas não vão acontecer, né? Então, quando somos chamados a servir, não é chamados a servir porque, mas eu quero ser o próximo Francisco de Assis, né? Eu sou... se soubesse como nosso querido Chiquinho, desculpe a intimidade, se eu soubesse como nosso querido Chiquinho sofreu para poder fazer aquele trabalho dele maravilhoso. E falando em Chico, todo mundo, né? Foi muito meio espírito, todo mundo quer psicografar igual o Chico. Será que todos nós estamos em condições de vivenciar o que ele teve que vivenciar para poder fazer aquilo que ele fez? Todo mundo gostaria de falar igual fala o Divaldo. Nossa, eu assisto a palavra do Divaldo e eu fico assim, maravilhado. Mas será que nós estamos preparados para viver as dificuldades que essas pessoas viveram? Não é fácil, não. Não, é muito difícil. É necessário uma doação muito grande. Somos chamados a servir no nosso lar, no nosso trabalho, no meio social, na vida. Somos chamados a servir com pensamentos melhores para se somar a pensamentos positivos
no planeta e melhorar a condição do planeta. Somos chamados a servir quando falamos, quando ouvimos, quando agimos dentro da ética e dos ensinos de Jesus. Somos chamados a todo instante, de todas as formas. Sabe, existe uma frase muito interessante que eu aprendi quando eu estava adentrando a doutrina espírita, em 1900 e Guaraná com rolha. Tinha eu lá meus 16, 17 anos, quando tivemos a oportunidade de estar presente a um trabalho espírita e é aqui que eu quero ficar. O palestrante falou uma frase assim: eu gostaria de ser Deus para mudar o mundo. Eu gostaria de ser Deus para acabar com o sofrimento, com as dores. Eu queria ser Deus para poder só dar alegria para as pessoas. Eu queria ser Deus para mudar totalmente o mundo. Aí ele pensa um pouquinho e fala: se eu tivesse o seu amor, eu deixaria tudo do jeito que está. Porque a nossa fé é muito pequena ainda. Disse Jesus, né? Se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, sabe lá qual é o tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha. Ele não falou isso por lá, não. Ele falou que ele sabe perfeitamente que mesmo os apóstolos que conviveram com ele ali do lado dele, conviveram na hora mais amarga, todo mundo queimou o chão. Como fazemos nós? No momento difícil, nós fugimos muitas vezes. Nos dias de hoje, pessoal, não está se pedindo mais que a gente vá e se coloque num circo romano para que os leões nos devorem para mostrar que nós somos crentes em Deus. Não estão pedindo mais isso. Estão pedindo coisa muito pior. Muito pior está sendo pedido para nós reforma íntima. Porque ajudar, eu ajudo. O que tem que fazer? É para fazer uma doação? Eu faço. É para arrumar uma cesta básica, 2, 3, 4? Tá bom, eu vou fazer. O que é para fazer? É para ajudar a pintar não sei o que. Vamos lá ajudar. É tudo lindo. Agora, a reforma íntima, essa é difícil. Aquela que nós vamos pisar na nossa vaidade, nós vamos pisar no nosso egoísmo, nós vamos virar e dizer: erramos, quero consertar, me perdoe, quero acertar. A reforma íntima é sem dúvida o ponto mais difícil, pois disse-nos Jesus: construa o reino de Deus dentro de você e o resto lhe será dado de acréscimo. Muitas pessoas ainda acham reino de Deus um lugar geográfico, né? Reino de Deus é lá no plano espiritual. Não. O reino de Deus que Jesus nos fala é o mesmo nirvana que o Buda ensinava, ou seja, é a construção dentro de nós de um ser melhor. O reino de Deus é o dia que nós tivermos a capacidade, como teve Paulo, quando ele disse: eu não sei se eu estou no Cristo ou Cristo está em mim. Quando nós aprendemos as 3 formas de orar. A primeira forma de orar é a petição. É a que nós mais fazemos, a que eu faço, que todos nós fazemos. Nós pedimos a Deus. Nós beijamos os pés de Deus, como diz Divaldo Pereira Franco. Nós pedimos. A segunda forma é a gratidão. A gratidão quando nós beijamos o rosto de Deus, uma forma assim alegórica de se falar, né? É quando nós agradecemos as coisas. Mas não é falar: eu agradeço a Deus. Não. É viver aquilo tudo que Deus nos oferece com alegria. Viver tudo aquilo que está à nossa volta com determinação, com vontade. Sabe, a alegria tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que ver a dificuldade como uma escola. É difícil? Eu bem sei como é difícil, mas tem que ser, não tem jeito.
E a última e a mais excelsa de todas é a forma de orar em que nós entregamos a Deus. Lembra, quando você lê o Evangelho, que Jesus, naquele momento supremo, em que todos o abandonam, e todos começam ali a falar um monte de impropérios, ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele não falou com ato de vaidade, ele falou sabendo que aquelas pessoas não sabiam nada, pois nós não sabemos. E aí, num momento mágico, ele olha para o céu e diz: Pai, cumpra-se a sua vontade e não a minha. Quem de nós já temos condições de fazer isso? Quem de nós encara as dificuldades e diz: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha? Somos chamados a servir aonde estivermos, da forma que for possível. Nós precisamos servir. Quando nós começamos a pensar no Espiritismo, não mais como religião, mas como forma de vida, como maneira de viver, os postulados espíritas fazer com que o nosso eu profundo se modifique, nós começamos a lembrar daqueles irmãozinhos que precisam das nossas preces, em que muitas vezes cria-se dentro um vazio, porque a matéria, ela é importante, nós precisamos da matéria. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Nós não somos um corpo físico que tem espírito. Não, nós somos um espírito que temos um corpo. É o contrário. Então, essa vivência na matéria, ela, todo mundo fala, a vida é bela, a vida é bonita. Ela é difícil também. Há momentos na vida muito difícil. E muitos ainda fogem no vício, seja ele qual for, nas atitudes para cobrir as suas dores, usando dos mais variados artifícios. E quando a gente começa a entender a doutrina espírita, os ensinos de Jesus, começamos a perceber que tudo isso só vai aumentando a problemática, que chegou o momento em que nós temos que nos esforçar para viver o Evangelho. E tem mais um ponto. Nós estamos em plena transição planetária. Transição planetária não significa que o planeta Terra vai deixar de ser um planeta com dificuldades e vai todo mundo aqui viver na luz, todo mundo vai viver no oba-oba, não, no ostracismo. Não, senhor. A transição planetária é uma mudança significativa, profunda, onde irmãozinhos que não estão acordando para o amor verdadeiro, para o trabalho, para a cooperação, para a harmonia entre os povos, para viver numa sociedade em que todos nós tenhamos mais valores humanos do que valores materiais, esses irmãozinhos, eles não vão ser renegados ao fogo de inferno, nada disso. Eles serão conduzidos a um outro planeta, ainda em expiações e provas, para aprender as lições, para a hora que estiverem as lições aprendidas, poder voltar para cá, o paraíso perdido. Né? Isso aqui vai melhorar. E as revoluções, em todos os sentidos, estão acontecendo dentro de nós, no mundo político, no mundo geográfico, na sociedade. Essas mudanças vão continuar. As forças que não querem que isso aconteça estão tentando não permitir, porque querem manter o estado do jeito que está, a situação como está. Mas as forças espirituais superiores, elas estão lutando o bom combate, lutando com amor,
lutando com muito amor. Não existiria uma outra palavra que nós pudéssemos usar que não fosse amar. Trabalho incessante. Ismael lutando pelo Brasil, outros espíritos de luz responsáveis por outras nações, tudo lutando. E assim, o nosso querido, como chama? Me fugiu o nome dele agora. Tem um palestrante famoso, me foge o nome dele agora, puxa vida, daqui a pouco pode ser que a gente consiga lembrar, né? Ele falou uma vez uma coisa muito engraçada, ele falou assim, se Jesus hoje assinar um documento dizendo não nasce mais espíritos primitivos na Terra, a partir de amanhã já não nascem mais espíritos primitivos. E os que estão aqui, em 80, 90, 100 anos, desencarnam. Então só vai nascendo espíritos melhorzinhos. É o que está acontecendo no planeta. Nós estamos percebendo, as crianças estão nascendo, os jovens, está havendo uma renovação. Não podemos esquecer os valores que já foram conquistados por nós, gerações mais antigas. Não pode, tem muito valor conquistado. Mas essas crianças estão vindo já com uma nova perspectiva. Muitos compositores clássicos antigos estão pedindo para reencarnar. Muitos espíritos de luz estão se preparando para reencarnar. De tal forma que vai ser feito, sim, uma mudança no planeta. Mas, pessoal, essa mudança, ela é interior, primeiro momento, exterior, no segundo momento, para deixar o planeta um planeta de regeneração, um planeta melhor. Mas ainda teremos problemas, ainda teremos dificuldades. Planeta ditoso, como se usa, um planeta de luz, isso ainda está muito longe. Não vamos nos enganar, não vamos ser infantis, né? O planeta vai sair de expiações e provas, onde nós vivemos em forma de guerras, de conflitos, de violências. Isso vai mudando, e em breve, não sei, em breve, 100 anos, 200, não sei, eu não tenho essa capacidade. Só os espíritos de luz sabem quando isso efetivamente vai acontecer e dizer, agora o planeta não é mais de expiações e provas. Por isso, pessoal, nós temos como primeiro lema de todo espírita servir. Aonde estivermos, vamos servir. É o ponto primeiro, para que possamos, nesse ato de servir, possamos desenvolver potencialidades que estão dentro de nós. Uma fé inabalável, uma esperança em dias melhores, num trabalho muito grande, estudar bastante. Kardec era professor, eu sou professor a minha vida inteira. Eu trabalhei e dei aula. Agora, nos últimos anos, eu morava em Guarulhos, eu saí de Guarulhos, moro aqui em Atibaia, agora eu sou só professor, quero continuar minha vida agora só na área acadêmica. Ou seja, nós temos que estudar, sem dúvida nenhuma. Como professor, eu não posso falar outra coisa. Precisamos estudar de todas as formas possíveis, lendo livros, artigos, textos, palestras, o que for possível, para que a gente possa aprender cada vez mais, vivenciar esse aprendizado. Certo? Então, nós agradecemos a oportunidade desse pequeno bate-papo. Agradecemos ao meu xará, o Wagner, ter me convidado e esperamos que tenhamos uma outra oportunidade, que possamos falar de um outro tema, de um outro assunto que seja proveitoso para todos nós. Porque o ouvido mais próximo é o meu. Quem aprende em primeiro lugar sou eu, depois é vocês. Eu que tenho que aprender. O que os amigos espirituais vão nos intuindo aqui, para que a gente possa conversar, tá bom? E para encerrar, eu vou convidar todos novamente a cerrar os olhos para que nós possamos fazer uma pequena vibração e uma prece de encerramento. Eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo para que nós possamos nos ajudar a vamos dizer assim, nossa, eu estou tentando voltar minha música aqui, não estou conseguindo. Agora eu consegui. Aí, agora foi. Nossa.
A música ela tem um objetivo só de nos tranquilizar mais, nos ajudar a nos ligar à espiritualidade. Nós vamos cerrando os nossos olhos e vamos serenando, respirando muito calmamente. E vou convidando todos a uma viagem. Vou convidar todos a fazer uma viagem fora de si. Nós vamos fazer uma viagem como se fôssemos um astronauta. Nos ver fora do planeta Terra, lá no alto, vendo o planeta azul, lindo, maravilhoso. E de lá nós vamos emitindo vibrações de amor para esse planeta. Para que os povos se entendam, para que os povos possam se respeitar, para que os governantes entendam que eles não são governantes, eles apenas estão governantes. E vamos nos aproximando de novo da Terra. Nós fomos lá longe, olhamos o nosso planeta, abrimos os braços e pedimos a Deus que mande energias boas para o planeta. E nós vamos fazendo o caminho de volta. Vamos chegando na terra do Cruzeiro do Sul, na terra do nosso querido Brasil, terra de Ismael, pedindo a essa espiritualidade que ajude esse espírito maravilhoso a implantar no nosso país o Evangelho e se torne o coração do mundo. Pedimos a esses amigos da espiritualidade maior que possam nos ajudar a vibrar pelos hospitais nesse momento difícil que a humanidade enfrenta, aos médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da administração, que todos possam receber, as penitenciárias, as escolas, onde se aprende, as religiões que possam fazer com que as pessoas se aproximem mais do Pai. Vibrar para todas as pessoas que nesse instante estão em busca de um emprego, não só no Brasil, no planeta Terra todo. O momento gerou muitas pessoas desempregadas, meu Deus. Que essas pessoas possam ter uma forma de ganha-pão ético, um ganha-pão correto. Pode não ser o emprego dos sonhos, mas que seja uma forma de ganhar a sua vida. Vamos vibrar para aqueles que ainda se entendem como os nossos inimigos, mas nós não o entendemos como inimigos. Para os nossos amigos, os nossos parentes. Vibremos pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Vibremos pelos nossos pais que nos deram a oportunidade da vida, pelos nossos filhos e aqueles que os têm, pelos seus netos. Vibremos pela nossa casa, sim, pelo nosso pequeno lar, pelo nosso cantinho. Que as vibrações de amor, de paz reinem em nossas casas, de muito trabalho, de muita perseverança. Vibremos pelas pessoas que comungam o mesmo teto que nós. E por fim nós vamos vibrar por nós, para que possamos aprender a vivenciar esse Evangelho de Jesus e mudar completamente, com muita alegria. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. E pedimos permissão para encerrar. Que assim seja. Nossa, desculpa, pessoal, a emoção,
Muito obrigado pela paciência de nos ouvir e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.